Antes de entrar na discussão sobre o fato de a besta de duas pontas, com vários aspectos apresentados neste símbolo, falar como dragão, temos de olhar para os pontos já examinados e estabelecidos. Primeiro, mostrou-se que o governo simbolizado pela besta de duas pontas deve ser um governo distinto dos poderes civis ou eclesiásticos do velho mundo. Segundo, que deve levantar-se no hemisfério ocidental. Terceiro, que deve assumir uma posição de proeminência, de influência a partir de 1798, já com a sua independência feita e sacramentada. Quarto, que deve levantar-se de um modo pacífico, não aumentando seu poder, como tem sucedido contra as nações, à custa de guerras de conquista. Quinto, que o progresso deve ser tão rápido que tanto quem o observa como maravilharia o perceptível crescimento de um animal perante seus próprios olhos. Sexto, que deve ser republicano em sua forma de governo. Sétimo, deve ser protestante em sua religião. Oitavo, deve existir perante o mundo como um índice de seu caráter e dos elementos do seu governo, dois grandes princípios, que são em si mesmos perfeitamente justos, inocentes e com caráter de cordeiro, semelhantes aos do cordeiro. Nono, deve realizar a sua obra de influência no mundo depois de 1798. Ora, vimos que desses 9 pormenores se pode dizer primeiro que todos eles se cumprem harmoniosamente na história dos Estados Unidos. Em segundo lugar, que não se cumprem na história de nenhum outro governo na face da Terra. É, portanto, impossível aplicar o símbolo do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, a qualquer outro governo, senão aos Estados Unidos da América do Norte. Mas, depois de descrever a aparência de cordeiro deste símbolo, o profeta imediatamente acrescenta isto: e falava como dragão. O dragão, o primeiro elo nesta cadeia profética, foi sempre um incansável perseguidor da Igreja de Deus. A besta semelhante ao leopardo que se segue foi igualmente o poder perseguidor. Ceifou durante 1260 anos milhões de vidas de seguidores fiéis do Cristo de Deus. O terceiro ator da cena, o animal de duas pontas, fala como o primeiro, mostrando assim ser um dragão no seu espírito, no seu coração, na sua alma, porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala aquilo que está cheio o coração. São palavras do próprio Jesus, anotadas por Mateus, estão lá na sua narrativa evangélica. Quer conferir? Capítulo 12, versículo 34. Este, pois, como os outros, deve ser um poder perseguidor. E o motivo por que qualquer deles é mencionado em profecia é apenas na sua qualidade de poder perseguidor. Visto que os Estados Unidos são o poder visado por este símbolo, que fala como dragão, segue-se que este governo há de promulgar leis injustas, opressoras, contra a profissão e prática religiosa
dos seus súditos. Não é este um acontecimento tão improvável como pode parecer à primeira vista. Toda nação tem seus pontos altos e tem também os seus pontos vergonhosos. Devemos lembrar que nos últimos dias, a grande maioria do povo dos mais favorecidos países há de cair na baixa condição moral. Então, vocês anotem aí para ler depois, porque tudo isso está profetizado no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 24. O próprio Jesus falando. E também, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Evangelho de Jesus segundo Lucas, vocês estão anotando, né? Espero que estejam. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. E ainda no capítulo 18, versículo 8. São pontos importantes que mostram o que acontece nos últimos dias, ou seja, na época que estamos vivendo. E é exatamente desses todos citados nesses pontos que os fiéis do Cristo sofrerão perseguições, como mais uma vez profetizou o próprio apóstolo Paulo na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E nós conhecemos os fiéis do Cristo exatamente quando são perseguidos. Nós nos conhecemos como discípulos fiéis ao Cristo quando somos perseguidos. Porque quando está tudo bem, é fácil, né? Ser seguidor, ser discípulo do Cristo. Mas na hora do embate, na hora da luta, é aí que o Cristo fala assim: deixa eu ver de que caráter você é feito. E aí, né, esperamos que ele não se decepcione com nenhum de nós. Conversados? Então, os que não são perseguidos não são do Cristo. Por quê? Porque já se venderam. Mas nós não, né? Nós não nos vendemos e não nos venderemos jamais, porque na hora boa ou na hora do sacrifício, vamos fazer uma força, vamos ser teimosos ao extremo para estarmos ao lado do Cristo, porque ele jamais nos abandona. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Então, que nós não venhamos a deixar o Cristo para ir buscar paternidade em outra pessoa, em outra figura. Compreendido isso? Então, que a paz de Deus esteja com todos vocês e todos nós. E, da minha parte, aquele fraternal abraço.